Salve, rapaziada! Salve, gente amiga! Chegamos de cara nova. Estamos até mais bonitos. Afinal, vocês só nos viam em fotos e agora vocês verão, por enquanto, não ao vivo, mas com imagens. Esta bela barba ruiva, aquele belo cafanha e uma camisa do Grêmio do outro lado. O podcast do canal Carlos Salvador tá no ar. O cara tá feliz demais porque tem imagem. O cara já vamos chamar ele já. O podcast está no ar por enquanto, nas sextas-feiras ao meio-dia, mas deve vir uma mudança boa aí para facilitar o horário da rapaziada. Estamos no YouTube com imagens e no Spotify com áudio. Tudo bem, meu querido César? Tá elegante aí, mexendo na gola, escuta, tá feliz de se ver? Tudo ótimo, tudo ótimo. Um salve aí para você, para todo mundo que está nos acompanhando em áudio, agora vídeo também, para ver esses rostos não tão bonitos, né? Não tão apresentáveis, mas que serão em breve, né, engrandecidos por belezas que aparecerão aqui nesse podcast, e a gente vai contando semana a semana aí quem serão os convidados deste podcast. Esperamos, né, que a nossa média de beleza estética aumente, porque se depender de nós dois aqui, dá uma média 7, um 7,5, vamos ver se a gente chega no 9. Estou em contato com o David Beckham, então de repente o negócio vai dar uma melhorada aí. Sonha com David Beckham e acorda com Rodrigo Depou. Você viu que teve uma postagem no Instagram essa semana, não sei qual conta, eu sei que eu comentei. Se alguém replicar lá, eu vou te mandar para você ver. E fizeram um comparativo que os visuais, ultimamente, do Rodrigo Depou são praticamente iguais aos que eram do Beckham. Cabelinho de chuchu, uma hora raspado, uma hora com cabelo aberto. Se eu conseguir colocar na edição em vídeo, a galera vai vendo aqui, mas tem um post que é legal. Eu não sou parecido com o Beckham, o César também não. Turma, estamos no YouTube com imagens e também no Spotify com áudio. Animado, César? A gente falou que ia ter convidada, mas é pro próximo, né? Sim, mas hoje é convidado, né? Hoje tem convidado, uma experiência maneira, o camarada vai aparecer aqui já já. Cara, deixando de falar de viagem, vou falar do que interessa já, de assuntos principais. Tem abraço para rapaziada? Eu não tenho abraço aqui, agora me fugiu, mas eu vou repetir o abraço toda semana. Pro Carlos Henrique, meu irmão, pro Josué, pro Catucci, pro Bonapace, pro Jardel, pro Léo Bonsante e agora me fugiu também mais alguém que o César vai trazer já já. Galera que acompanha... Quero mandar um salve aqui pro Luiz Eduardo Godoy Dias, que participou lá no nosso Spotify de um dos últimos episódios lá que a gente gravou. Então, um salve para ele, que mandou um salve lá, mandou ali o seu comentário. E mandar um salve, Carlão, para os outros participantes lá do nosso Spotify, que por vezes a gente não manda um salve aí, mas agora eu pego esse compromisso aí com todo mundo que vou mandar sempre um abraço. O Sandro Damasceno falou: para a audiência é sempre muito massa ver as histórias que vocês contam atreladas ao conteúdo. Então, caso possível, seria top o César acompanhar o jogo da Itália. Abraço. Sobre aquele tema que a gente falou no episódio passado, da possibilidade de eu ir para o jogo da Itália contra a Moldávia na próxima segunda-feira, lá em Emília-Romagna. Eu falei para uma italiana aqui, que trabalha comigo, falei, não, porque eu vou lá talvez eu vá lá para Emília-Romagna. Ela falou, não, é Emília-Romagna. Os italianos não gostam que fale errado os nomes deles lá, né? É tipo você falar algum nome do Brasil errado aí, de repente lá. Não, eu sou capixada. Não, peraí, você é capixaba. É tipo isso. E aí o Rodolfo Catucci, ele mandou também aqui, adoro esses episódios com giro pela Europa de todas as maneiras. O César Augusto, compre sua passagem agora para a Itália. Opa, temos um patrocinador? Um loco desse jogão. Cara, ele já tá querendo pagar meu ingresso, será, Carlão? O ingresso já. Não, né? A passagem. O ingresso já tá garantido. Já gostamos, temos um patrocinador. Fica aí a ideia. Se alguém quiser coletivamente ajudar a financiar os rolês do César para trazer jogos por aqui, está aberto o contato. Chama na DM do César, chama na DM do canal Carlos Salvador, que com certeza, porque não tá fácil, o euro tá complicadinho, o negócio tá enroscado. Mas não dá para saber ainda, né, César? Se vai no rolê na Emília Romagna. Não, na Emília Romagna, isso, Emília Romagna. Já passei por lá, já passei por Bolonha, já estive em Ferrara. Na verdade, todo ano eu vou a Medoli, que é bem no comecinho da Emília Romagna, por ali. Acho que é Medoli, é por ali também. Então, o problema, Carlão, lá para ir para esse rolê é porque eu moro em Amsterdã, né? Como a galera que nos acompanha já sabe aí, quem não sabe, quem tá chegando hoje aí pro vídeo, eu moro aqui na Holanda e
E a Holanda, por mais que ela seja bem localizada em termos de geografia, para que você chegue em vários pontos distintos da Europa, os preços não são muito favoráveis, né? Então, uma das alternativas que se tem, a alternativa mais fácil em termos de geografia, é sair de Amsterdã direto para Bolonha. E de Bolonha você pega a estrada de trem, ônibus para a Emília-Romagna. Porém, o voo de Amsterdã para Bolonha é muito caro, assim, acima de 100 euros só a ida, né, para você ter uma ideia. Né, você vai pagar aí cerca de 200, talvez um pouquinho menos, ida e volta. Então é um valor bem considerável. Então teria que ter o aporte de alguma empresa, que foi algo que eu não consegui. Imagino que não há muito interesse num jogo como Itália e Moldávia, além do nosso interesse, né? Ou de algum interesse de fazer algum conteúdo com a torcida italiana para perguntar a questão do Ancelotti. Mas em termos de parte técnica, assim, quem está interessado, né, no primeiro jogo de eliminatórias para a Copa do Mundo. Então essa é a alternativa mais tranquila, digamos assim. Existem outras, como ir para... Eu já contei que essa história de ir para Eindhoven, que é uma outra cidade aqui da Holanda, a cidade do PSV, e pegar um voo para Bolonha também. Está inviável financeiramente da mesma forma. Tem umas outras tentativas de você ir de ônibus para Milão, ou de você pegar um voo daqui para Milão, mas até esse momento ainda não compensa a questão financeira. Passar de 200 euros e como eu falei, né, Carlão, só se tivesse aquele apoio de alguma empresa para poder auxiliar. Senão, cara, acho que não vale a pena. Acho que o conteúdo é interessante, mas ele não seria tão interessante quanto um outro jogo, quanto uma outra decisão, um jogo inicial de eliminatórias ali. Infelizmente acaba não valendo, mas até o fim ali eu vou ficar olhando e surgindo alguma promoção, de repente eu embarco para lá. Tem que ver se vale a pena, porque exatamente, além do custo, a logística na Itália não é tão simples. Eu estou sofrendo com reembolso de trem desde janeiro, uma viagem que eu tinha para ir para Pisa, fizeram greve, não reembolsaram, pedi de novo, tá bem complicada a situação lá. Cara, mas eu acho que o assunto da semana nada mais é do que, além de Itália, Moldávia, a gente vai falar de seleção brasileira, vai falar também de eliminatórias da Copa Champions. Tivemos o fim de mais uma piada, né? Porque antigamente falava-se, né? O Manchester City não tinha Champions, o Corinthians não tinha Libertadores, o Fluminense não tinha Libertadores, o PSG não tinha Champions, e tudo isso está caindo por terra. Fica agora a única, que é o Palmeiras, que não tem Mundial. Mas baita de uma final, 5-0. Eu vi o jogo inteiro, aqui foi à tarde no Brasil, aí à noite. Nós dois falamos na semana passada que acreditávamos que o PSG ganharia, mas nem eu, acho que nem você pensaria que seria 4-5-0, como foi a partida. Jogaço, jogaço. Um evento massa. Linkin Park com voz feminina, você viu essa parte do show antes, não? Sim, vi, cara. Eu até tava com um amigo meu antes do jogo, meu parceiro que divide a P aqui comigo e tá aqui comigo, inclusive nesse momento tá ouvindo ali, o André, um abração para ele, vascaíno, e a gente tava em um parque aqui, se não me engano era num parque, né? E a gente veio para casa e, cara, olha as histórias malucas aí de que certamente essa história ela nunca vai acontecer em outro podcast, tá? Estávamos vindo para casa, passamos no mercado ali comprar umas bobiças, uma batata frita ali, aquelas porcarias ali todas. E aí a gente tava vindo e a gente encontrou um conhecido nosso, cara. Conhecido que trabalha com a gente lá no café do ex-jogador lá que eu falei, né? E aí, cara, ele é egípcio. E os egípcios, eles têm uma cultura muito parecida, mas talvez até mais aberta do que a nossa brasileira. E a gente passou assim na frente do lugar onde ele tava e era um casamento. E ele falou assim, cara, chega aí, não sei o quê. Vem comer, vem comer, vem comer. Ele já tinha me falado um negócio assim de Era, filme. só para entender, te chamou para entrar no casamento. Sim. Na, 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 Digo, na janta de casamento. Na ah, janta, era o que local assim seja, onde. penetra. Exato. E aí eu até falei pro André e o André falou, mano, será? Tipo, como assim, né? Tipo, eu com a camisa do Grêmio, né? Com uma outra camisa do Grêmio, não era essa aqui, uma camisa mais espalhafatosa ainda do que essa, né? A tricolor ainda, tipo, pô, é a tricolor do Grêmio, né? Vai ver alguém conhece ali, mas a camisa que eu estava ali não tinha a mínima chance de alguém saber que era a camisa do Grêmio. E o André também com roupa, tipo, de ir pro parque, né?
E, cara, ele falou, não, entra aí. E o amigo nosso que tava, o Hashem, egípcio, ele tava todo trajado na beca ali, né, cara? Tava todo em camisa social, tava, casamento, né, rapaziada? E aí, cara, o André ficou no lado de fora e eu entrei. Cara, quando eu entrei, ele me deu um prato. E falou assim, pega isso, pega aquilo, pega isso. E começou a jogar tudo no meu prato, cara. Bizarro, cara. E ele colocava pasta, né, a massa ali e tal, e espaguete e tal, e ele colocava arroz, e daí um tipo de carne diferente, daqui a pouco um frango. Cara, o prato ficou uma pilha enorme, assim. E daí a gente chamou o André e o André entrou e a gente ficou sentado ali na frente de todas as pessoas arrumadas e nós não éramos desarrumados. Mas os egípcios, cara, todos vinham falar com a gente e falavam ali algumas palavras, os que falavam em inglês, os que não, sei lá, acho que todo mundo falava mais ou menos inglês ali, ou o mínimo pelo menos para se comunicar. Cara, uma receptividade assim incrível. E aí, cara, a gente comeu aquela pilha tava ali, boa comida egípcia, tá? Até hoje eu perguntei pra ele, falei, cara, tem restaurante egípcio aqui em Amsterdã? Ele falou, tem, mas é caro pra cacete. Eu falei, eu sei, né? O brasileiro também é bom, mas é caro. Enfim, a gente comeu e aí veio pra casa, cara, ver o jogo. Esse foi o pré-jogo, né? O pré-jogo Mas que era pra... calma que eu ainda vou. Deixa antes de ir no jogo, pera aí. Tá, bebida. Eles bebem bebida alcoólica ou não? Não, cara, geralmente não, né? Geralmente não. No Eu casamento acho também não tinha. Não, não tinha. Não tinha. Nos deram um suco lá, tipo, um suco de lata, Beleza. sabe? E a gente tomou o suco de lata. Rango bom, garantiu a janta. Sim, garantimos a janta, Chegou cara. em casa de Eu bucho acabei comendo cheio. até mais do que estava esperado, né? Mas, enfim, foi legal, cara. E aí a gente conversou um pouco sobre o jogo ali. Os moleques que estavam lá no casamento falaram que não iam conseguir ver o primeiro tempo, né? Estavam lamentando por não ver o primeiro tempo. E aí eu e o André, a gente veio para casa, cara, rapidão para tentar pegar o show do Linkin Park ali, que até em algum momento na minha cabeça era no intervalo. Aí depois eu descobri que era antes, né? Depois quando começou ali. E a gente acompanhou, o André até, ele é músico e tal. E aí ele tava na expectativa ali também para ver as opiniões de alguém que é da área da música, né? Mas, cara, é muito rápido, né, Carlão, na Champions. Eu sei que é um padrão e tal, mas é muito rápido, né, cara? É bem assim, tipo, beleza, toca algumas músicas ali mais famosas que todo mundo realmente vai conhecer, mas é um negócio assim, tipo, papum e acabou, né? Quando vê, já É vamos pro 15, é jogo, né? 15 minutinhos, né? É no pré-jogo. Todo ano tem essa galera aí. No Super Bowl um pouquinho mais, é 20 minutos. Mas quando eu liguei a TV, eu tava em casa, eu não fui para casamento nenhum de penetra, entendeu? Quando eu dormi um sono, na verdade, à tarde, eu não quis assistir pré-jogo, não quis ver nada. Dormi um sono, quando eu acordei, tava no showzinho ali. Aí vou te perguntar, calma que eu ainda tô no casamento, a gente já chega na Champions já. Eu já contei essa história aqui ou não, que eu errei a minha data de casamento e perdi a final de 2016. Contei essa história já, não? Contou, Aqui. mas não em vídeo. Quero ouvir em vídeo. Ah, então agora Vendo a sua expressão a minha facial. expressão é de feliz porque casei, porque a Rafa vai ver esse vídeo aqui, entendeu? Felizaço porque casei. Quando eu programei meu casamento em janeiro de 2016, era para maio. Tinha vários feriados, né? Feriado, tipo, Sexta-feira Santa, que era abril, outros feriados de Corpus Christi e tal. Por quê? Para minha família. E de Santa Catarina para Londrina, que era onde eu ia casar. Falei, vamos programar um feriadão. Aí pensei o seguinte, cara, vamos fazer o casamento no dia 26, ou melhor, no dia 16 de maio, porque no dia 21, que era a semana seguinte, o dia 23 de maio, vai ter a final da Champions. Então eu caso uma semana antes e eu gosto de ver a final da Champions. Já vou estar em casa, viajei de lua de mel, já voltei, né? Esse tipo de coisa. Tudo certo. Na época, pô, existia internet, obviamente, trabalhava com isso, mas eu não estava tão ligado, não ficava pesquisando esse tipo de coisa. E aí eu fui em janeiro distribuir os convites. Vim para Santa Catarina, distribuir os convites, data certa, 16 de maio, tudo bonitinho, papapá. Cara, quando chega mais perto, que vai às quartas de final, vai às semifinal, que decide que é Real Madrid e Atlético na final no San Siro, eu lembro que a TV anuncia grande final, 17 de maio. Eu falei, o quê? No sábado, no meu sábado seguinte ao casamento da lua de mel. Eu falei, poxa, o que eu vou fazer? O que eu vou falar para a patroa? E aí ficou nessa. Eu falei, pô, alugamos um hotel, fomos pro hotel antes de viajar e tal. E eu falei para ela, pá, eu marquei o casamento bem na data da final da Champions. E a Rafa falou o seguinte: você que escolheu,
Eu deixei para você que se queria ver o jogo. Você escolheu errado porque quis. Dane-se, perdi a final. E aí, fui feliz, obviamente, lua de mel, tranquilo, a gente viajou. Mas aquela final eu não vi. Nem o jogo, nem as disputas de pênaltis, nada. Porque eu casei um dia antes, minha família estava lá e tal, e depois fui viajar. Mas esquece o assunto lua de mel. Vamos falar do jogo agora, porque... O importante é que o casamento deu certo, né? Graças a Deus, tá dando. São 9 anos recém-completados de casamento. Eu e a Rafa temos 9 anos de casamento. Tudo muito transparente. Ó, eu lembro que quando a gente namorava, eu falei para ela algo assim, Rafa, na minha TV, eu tinha uma Sky em casa, na minha TV é debate de futebol o dia inteiro. Na época que tinha o bate-bola da ESPN, que era o bom bate-bola, né? Excelente programa. Poxa, segunda edição, primeira edição, Rodrigo Rodrigues, toda a galera. Quando o Mauro César ainda era um cara legal, assim e tal. Ela assim, tá, mas tu não vê outra coisa assim? Não, é debate de futebol o dia inteiro e jogo no fim de semana o dia inteiro. Aí ela falou, não, tudo bem, você pode pegar um outro aparelhinho para mim? Eu pedi um outro aparelhinho da Sky, o casamento iniciou bem tranquilo, bem de boa. Hoje eu já nem ligo mais, depois parei de ver debate, não assisto mais debate de futebol, mas deu tudo muito certo. E o jogo, César, o jogo porque eu já matei aqui falando de lua de mel, casamento, cara, 12 minutos 1-0, depois 19 minutos 2-0, alguma coisa assim. A Inter só tinha ficado 17 minutos atrás do placar na Champions inteira. Não, se você quiser continuar falando de casamento aí, a gente pode continuar trocando essa ideia. Afinal, estamos à procura aí de uma esposa que possa satisfazer os nossos anseios, né? Não, tô brincando. Dança, gatinho. Anseios é bonito, né? Anseios é bonito. Não, cara, porra. Mas como é que tá de candidata? Pretendentes? Cara, vamos deixar pra lá esse tema aí, né? Porque Então voltamos para a final da Champions. pode nos complicar aí, né? Com uma ou outra pretendente. Mas sobre a final, cara, o Hakimi fez o primeiro gol aos 12 minutos, marroquino. Aos 12 minutos do primeiro tempo, os marroquinos que eu conheço me dizem que o Hakimi é o melhor lateral direito do mundo. E vou te dizer, tá, cara, não é porque são meus conhecidos, mas eu acho que o Hakimi é o melhor lateral direito do mundo hoje, tá? Talvez o Alexander-Arnold seja um dos postulantes a competir com isso, mas eu ainda acho que o Hakimi hoje é o melhor. Não sei você, Carlos. A temporada do Arnold não foi boa, não. Arnold não defendeu. Ele já queria sair, ele não defendeu. Hakimi, sim, disparado. Joga muita bola, né? Depois os 2 gols do Doué, um aos 20, outro no segundo tempo, aos 63. Depois o Kvaratskhelia faz aos 73 e o Mayulu faz aos 86. O 5-0 do Paris Saint-Germain, que para mim, cara, não teve nenhuma chance de a Inter ameaçar. Por exemplo, você vai pegar aqui Flamengo e Liverpool final do Mundial. O Flamengo teve chance de fazer, o Flamengo teve chance de ser campeão. Você pega aqui Internazionale contra Manchester City. A Internazionale teve chance de ganhar aquela Champions. Esse jogo não teve a mínima chance da Internazionale vencer o jogo. Foram 23 tentativas de finalização do Paris Saint-Germain contra 8 da Internacional. Então, cara, foi um amasso. Foi um dos maiores que eu já vi. Só que, cara, diferente de outros amassos, que não tem tanta graça, esse teve. Imagino que porque o Paris Saint-Germain nunca havia conquistado uma Champions, porque o Paris Saint-Germain já montou elencos extra-milionários, como esse era, né? Muita gente tá falando, né, Carlão? Mas é o PSG que não tem estrelas, que não tem dinheiro. Cara, não, peraí, é o elenco mais caro da Champions, ainda é o elenco mais caro da Champions, mesmo sendo esse tal PSG low profile aí, que a galera fala, não, eles gastaram muito dinheiro. O dinheiro ainda é parte da cultura do Paris Saint-Germain. Só que, cara, é um time que, se você olhar no line-up, na escalação deles ali, talvez não te chame tanta atenção quanto ver o time do Barcelona, quanto ver o time do Real Madrid, sabe? Não tem aquela super estrela midiática e que atrai milhões de torcedores. Então, cara, ver esse time ser campeão da forma como foi, com o Kvaratskhelia chegando no meio da temporada, com o Désiré Doué desabrochando, com um Dembélé que foi chutado do Barcelona, ou que foi xingado dentro do Barcelona, e com um meio de campo tão jovem, que eu falei aqui nos últimos episódios, com o Vitinha e com o Neves, cara, que são garotos ali, cara, e comandando o meio campo como se fossem Xavi e Iniesta no seu prime.
Então, cara, foi muito bonito ver isso. E muito legal também o Marquinhos como capitão, já tinha perdido naquele jogo contra o Bayern, e dessa vez ser o campeão, o capitão do time, e a emoção do Marquinhos ali ao falar sobre o título. Cara, eu acho difícil encontrar defeitos nesse título do Paris Saint-Germain, cara. Acho que foi tudo muito bonito para os parisienses que estão queimando carros como se não houvesse amanhã lá em Paris, né? Eu não entendo o que os caras têm com... Eu trabalho também com uma francesa e agora um francês que acabou de chegar. Falei, cara, tipo, beleza, eu entendo, né? No Brasil também se queima carro em protestos, no Brasil também se queima carro em momentos de revolta do povo, né? Quando foi lá em 2013, por exemplo, né? O mais lembrado em 2013. Mas, cara, em tese era para vocês estarem felizes, né? Por que vocês queimam carros quando estão tristes e quando estão felizes, né? Até minha colega lá falou, ela disse, cara, realmente eu não entendo, tipo, a gente devia estar feliz, mas infelizmente é uma coisa meio cultural do francês queimar carro no momento de alegria e no momento de revolta, né? Então os caras que realmente queimaram carros, infelizmente 2 mortes na capital francesa, mas o título é do PSG e, cara, um título que eu acho que tem que ser celebrado aí até o final da próxima temporada aí, porque acho que estava doendo no coração do torcedor do Paris Saint-Germain ter visto Ronaldinho, Ibrahimovic, Neymar, Messi, Mbappé, todos esses caras com a camisa do time e nunca ganhou nada de importante e agora conquista uma Champions. Detalhes interessantes, César, sobre essa conquista da Champions. Eu concordo com tudo que você falou, acho que foi merecido. Acho que foi um PSG legal. O Luiz Henrique tem uma história que foi, né, todo mundo aí falou, a filha dele, a Xana, que faleceu em 2019, se eu não me engano, 2016. Um baita de um treinador. Falávamos dele quando, na temporada passada, a gente começou o podcast e eu até lembro que eu sugeri, poxa, o Luiz Henrique seria um baita treinador para a seleção brasileira, depois da Copa. Não, o Kvaratskhelia, e aí eu trago curiosidades dessa final. Kvaratskhelia, campeão italiano pelo Napoli, porque ele tem direito à medalha, e campeão europeu pelo Paris Saint-Germain. Então ele ganhou 2 campeonatos nacionais, ele foi campeão francês pelo PSG e campeão italiano pelo Napoli, né? O PSG ganhou tudo dentro de casa, e ele foi campeão europeu também. Esse é um detalhe que eu trago do Kvaratskhelia. Ainda sobre o PSG... Detalhe, você observou a entrada, toda a final de Champions entra uma lenda de um clube e a lenda do outro clube com a taça. De um lado, a gente teve Javier Zanetti. Do outro, nós tivemos outro Javier, o Pastore. E a galera na internet, meu, que loucura, não tem ídolo, não tem o quê. Mas teve alguém que tweetou o seguinte, podia ter Ronaldinho, Aloísio. Eu falei, pô, mas Aloísio não. Alguém colocou, não lembro quem. Mas, para quem não sabe, o Javier Pastore foi a primeira grande contratação da era milionária do PSG. Foram 3 jogadores que o PSG foi buscar na Itália naquela mesma temporada. Pastore, Lavezzi e Thiago Silva. 2011, quando o PSG virou o PSG ali, milionário. Então, eu acredito que o Javier Pastore, ele é um ícone dessa questão. E depois veio o David Beckham, que se aposentou, aí o Ibra, e começou, né, a transição toda, mas eu acho que o Pastore foi muito mais por isso, por ser o primeiro, o cara que abriu portas. Que eu joguei com esse Paris Saint-Germain no Pro Evolution Soccer foi sacanagem, tá? Mas tinha o Nenê também. Nenê era o 10. O Nenê era o 10, tinha o Nenê que era o 10. Depois o Ibrahimovic tinha um lateral muito ruim. Como é que era o nome do lateral? Jalé. Horroroso. Goleiro era o Sirigu, aí Bom tinha goleiro. o Jalé. Aí a zaga era Thiago Silva e Alex, brasileiro ex-Chelsea. Isso. A lateral esquerda era o Maxwell, eram três brasileiros. Aí no meio tinha o Matuidi. Bom jogador. Antes do Verratti, porque o Verratti só foi para lá em 2013. Tinha um outro que me fugiu o nome. Não era Matuidi, Pastore e aí o meia? Era Matuidi, Pastore e tinha mais um. Eu não sei se esse um era um volante, mas o era o Pastore na meia. Aí no ataque tinha... tô fazendo confusão. Tinha Lavezzi de um lado, Ibra no meio, depois que teve, e aí na direita não lembro quem era, talvez o Nenê, talvez um outro. Porque eu acho que quando o Nenê veio, começou a rolar uma treta, porque ele era da escola antiga do PSG. O Nenê, ele veio do PSG fraco, low profile, sem grana. E aí depois veio, até todo mundo falava que o Ibra roubou o lugar do Nenê, alguma coisa assim. Enfim, dá pra gente pescar, mas o lateral ruim era o Jalé. Não, e era horroroso esse lateral aí, né? Horrível. Nossa, horrível. Cara, só que o PSG, por mais que ele tivesse um time médio, ruim ali e tal,
Cara, ele ainda era páreo para o campeonato francês, né? O problema era quando ele pegava Champions, né? Eu tô vendo aqui, Carlão, até pesquisei rapidinho aqui, goleiros dessa época, tá? Dessas últimas épocas. Do Che, O Sirigu. Sirigu e o Areola foram os goleiros mais conhecidos como defensores. O Jalé, o Ceará, lembra do Ceará? Brasileiro será, internacional. Alex, o Mamadou Sakho. Mamadou Sakho, jogou no Crystal Palace depois. E jogou no Brasil, não. Não, Mamadou Sakho foi pro Liverpool. PSG, Liverpool, Palace. Quem que jogou no futebol brasileiro que deram um europeu aí? Se não me engano, foi o Mamadou Sakho. A audiência vai ter que corrigir a gente aí. O Camará, zagueiro, lembra? Esse é o Zumana Camará. Ele se aposentou e fez parte da comissão técnica do PSG. Aí o Maxwell e o Tiene, que eu acho que é assim, acho que é nigeriano esse Tiene. cara. Tiene, não lembro. Aí meio campista, Thiago Mota. Thiago Mota. Sissoko. Sissoko ou Sissoko? Acho que Sissoko, né? Aí tem vários, cara. Tem o francês que é o Sissoko, o malinês que é Sissoko, é Sissoko. Não, esse é o Mohamed Sissoko. Eu acho pois que é. Pra galera não confundir, não é o mesmo Sissoko que jogou no Tottenham e jogou no Watford nas últimas temporadas. Não, é outro Sissoko. Mais da antiga, né? Aí o Matuidi, o Chantomé. Lembra do Chantomé? Clément Chantomé. Vê se não tem um Czinho na frente. Clément Chantomé. Contratei muito. Javier Pastore, Nené, o Jeremy Menez. Até 2 anos atrás, o Menez estava jogando na Itália, na Reggiana, tá? O Menez esteve no México, na Turquia, esse mesmo. Acho que os atacantes que você estava tentando lembrar para jogar com o Lavezzi e com o Ibra, um deles era o Roaral, que eu não sei se é assim a pronúncia também. Guilherme Roarô. Boa. Roarô, horroroso também, que jogou depois nos Young Boys. Perdão aí pela minha péssima pronúncia francesa. O Gameiro. Kevin Gameiro. Outra pronúncia errada, Carlão é o gênio dos nomes aí. Eu realmente não sabia. Gameiro, o nome dele? Gameiro. A gente chama, o brasileiro chama de Gameiro, mas é o Gameiro. Brasileiro que não sabe, né? Porque eu não sei. Então esses eram os principais jogadores desse PSG low profile, né? O PSG talvez não tão vitorioso em termos europeus, mas que estava com a chegada já do novo presidente, né? Do cara que injetou a grana lá. Como é que é o nome dele? Nasser Al-Khalifi, Nasser Al-Khalifi lá. E o Ancelotti foi um dos primeiros treinadores dessa era, né? É isso. E ganhou o campeonato francês, né? Todo mundo ganhou. Na verdade, todo mundo não. O primeiro ano francês, acho que 13, 14, até dá uma conferida aí, foi Montpellier que foi campeão. Porque o Montpellier caiu nessa temporada nos seus 50 anos, mas o Montpellier foi campeão acho que 13, 14 ou 12, 13. Foi bem na quebra. O PSG ficou rico, ganhou um, aí o segundo quem ganhou foi o Montpellier. Depois só deu o PSG para baixo para cima, e depois teve um ano que foi o Mônaco e tal. Houve uma época antes do PSG milionário que em 7 anos o campeonato francês teve 7 campeões. Teve Lyon, teve Lille. Depois, contando o último título do Lyon, porque o Lyon teve uma sequência grande. Teve Lyon, Bordeaux, Marseille, Lille, PSG, Montpellier. 6. Tá faltando um. E o Mônaco. 7. Tenho todos desde 2000 aqui para passar em primeira mão. Em primeira mão, não, né? Só dar um Google aí que você acha. Mas vamos lá. Temporada 2000, 2001. O Nantes, se fala? Nantes, não falo hoje essa. É uma aula de francês aqui que para mim tá complicado. E aí depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temporadas do Lyon. 7 temporadas do Lyon. Depois, em 2008, 2009, o Bordeaux foi campeão. Cara, jogava no estádio Chaban Delmar, que foi demolido. Não, e deu ruim porque o Bordeaux vive uma situação complicada hoje em dia, né? 4ª divisão. E o Denilson jogou lá, né, cara? O brasileiro Denilson. Jogou lá, só que foi antes. O auge desse Bordeaux aí foi do Johan Gourcuff. Lembra do Gourcuff? Eu lembro do Gourcuff, lembro. E o André Balada também jogou lá, sabia? Nossa, André Balada. Vi uma entrevista do André Balada, ele falou que a noite de Bordeaux é um espetáculo e que os vinhos são muito bons. Imagina vir em Bordeaux. Em 2009 e 2010, o Olympique de Marseille foi campeão francês. 2010, 2011, o Lille. 2011, 2012, que você falou, Montpellier. E aí depois nós tivemos 4 títulos em sequência
sequência do Paris Saint-Germain, mas 2016, 2017, um molequinho ali, sem barba, sem os pelos pubianos completos, ganhou o título. Quem era, Carlão? Pelo Mônaco? É. Kylian Mbappé? É isso aí. Foi essa temporada, né? 2016, 2017. Reserva de Falcão Garcia. Isso. Ele leva o Mônaco Era ao título Era o francês, Mônaco? cara. Era o Mônaco que tinha o goleiro croata, que se eu não me engano era o Subasic. Tinha Fabinho com a camisa 3. Tinha Falcão Garcia. Tinha o lateral direito Cid B, francês campeão da Copa do Mundo. E tinha Kylian Mbappé com a 29 surgindo. Eu vou te passar também o time do Mônaco para ver se você estava totalmente certo. Subasic era o goleiro? Acertei, Subasic, goleiro. É isso aí. E o Cid B na lateral? E o De Santis era o reserva. Olha isso, só, Morgan De Santis, italiano. Isso aí. O Cid B, você falou? Cid B. Jogou no Everton depois. Cid B. Gibril. O Benjamin Mendy era jogador desse time, defensor também. Esse é o lateral esquerdo, o Benjamin Mendy. Só rapidinho antes de você continuar. É o jogador campeão pela França que estava no Manchester City, que foi preso por acusações e depois foi inocentado de todas elas e esteve no Lorient nas últimas temporadas. Sabe de quem que eu tô falando, né? Sim, lembro. Com certeza lembro. Você não vai acreditar no jogador que eu vou... Kamil Glik, zagueirão polonês. Não, também. Mas não, você não vai acreditar. Tem um que é brasileiro e que... Olha, cara, é difícil até acreditar que esse cara está nesse grupo. Zagueiro brasileiro, Mônaco 2017. Peraí, deixa eu puxar na minha cabeça. Brasileiro, zagueiro... não vai... Brasileiro, ruim. Tem um monte. Incomoda a torcida tricolor hoje em dia. Tá, não adianta, não vou lembrar. O Gemerson. Jesus Cristo, o Gemerson. Ele saiu do Atlético e foi para lá. Infelizmente está vestindo essa camisa maravilhosa que poucos deveriam ter o orgulho de poder vestir, mas o Gemerson está vestindo. O Abdul Diallo. Esse não conheço, não lembro tanto não. Também um Diallo, tem vários, né, mas esse não. E tem outro brasileiro, cara, o Jorge. Lateral esquerdo. Cara, o Jorge estava no Santos, né? Para onde foi, eu não sei. Não sei onde é que tá, mas ele surgiu muito bem. Acho que foi no Palmeiras que ele surge. Surgiu no Flamengo, foi pro Mônaco, voltou pro Palmeiras, se machucou, aí rodou o Brasil. Mas no Flamengo ele começa muito bem ali, acho que na temporada 16, talvez. Muito bom jogador, né? Depois ele teve problemas de lesão séria, né? Sim. E acabou ficando fora. Esse time tem o Fabinho, o Bakayoko, ou Bakayoko. Esse Bakayoko foi sondado agora para vir para o Sport Recife. Esse Bakayoko aí é o que jogou no Milan, no Chelsea, aí o Chelsea não foi bem, foi sondado agora para o Sport Recife. E agora esse resto de meio campo aqui é sacanagem, tá? João Moutinho. Jogava muito com a 28. Bernardo Silva. Olha só, cara, o Bernardo Silva. O Tomás Lemar, eu acho que é assim também a pronúncia. Tomás Lemar, que tá no Atlético de Madrid. Joga muita bola esse cara também. Não sei se ele é titular hoje em dia. Não mas rendeu nas últimas temporadas. Foi vendido por 70 milhões de euros. O Adama Traoré. Que não é o Fortão, é outro. É outro, né? O Bosquilha, Gabriel Bosquilha, ex-jogador do São Paulo. Tava no Curitiba ano passado. Ex-jogador do São Paulo, teve lesão séria também. O ataque tinha Kylian Mbappé, o Radamel Falcão Garcia. Absurdo, né? E tem alguns jogadores um pouco desconhecidos. O Germain, eu acho que é assim o nome dele. Valéry Germain. É bom. Eu lembro que era um bom atacante no videogame. Contratei ele muito, foi muito meu atacante reserva. Muito. Então esse é o time responsável para a temporada mais histórica do Mônaco nos últimos anos, com destaque, claro, para o Mbappé. E esse time marcou 107 gols na Liga Treinado Francesa. pelo Leonardo Jardim, se eu não me engano, confere aí. Hoje no Cruzeiro. Vamos ver. Se eu não me engano, é o Mônaco do Leonardo Jardim, que fez até, inclusive, na temporada seguinte, uma semifinal de Champions. O Carlão não está muito ruim da memória, apesar de... Semifinal de Champions League, 107 gols na Ligue 1, e foi o primeiro título do clube desde 2000. Nessa época, o dono do clube ainda era um russo, que eu não sei o nome dele, e que ele precisou vender a parte dele do clube
por causa do divórcio. E aí depois ele perdeu o clube por causa das questões de Rússia e Era Ucrânia. o Dmitry Ribolovev. Ribolovev, esse cara é mesmo, conheço mesmo. Mas no fim a gente começou a falar de Champions e foi parar. A gente dá umas viajadas mesmo que a galera gosta. Não, Às mas é vezes legal, cara, porra. E teve um jogador que a gente não falou, acho que não tava nesse grupo aqui, na minha pesquisa, mas eu lembro de ter visto no Mônaco e de ter jogado no videogame, e a galera, tenho certeza que a galera vai se identificar agora. Rames Rodrigues jogou no Mônaco. foi antes dessa galera aí. Foi antes dessa galera? Eu Foi lembro antes de ter dessa jogado galera. de certeza com o Rames Rodrigues e de até ter. Daí eu não lembro, porque, pô, na Master ali, no modo carreira, Master, o cara vai contratando quem o cara quer ali e vai mantendo os jogadores para a próxima temporada. Mas eu lembro de ter feito uma parceria do Rames Rodrigues com o Falcão Garcia no Mônaco e, cara, craques, né? Jogavam muito no videogame esses caras. Jogavam muito. Cara, a gente não começou com. Mas a galera sabe que o nosso podcast, a gente entra no negócio, vai a fundo, e já se foram meia hora. Acho que assunto de final de Champions aí todo mundo já viu, já bateu, já. Só que teve um cara que fez. Quem que fez 2 gols mesmo que você falou na final? Você tava. O Desiré Doué, Não, Hakimi? o Hakim fez um. Não, fez 2. Um foi depois do jogo. Ah, Tititi muito da bom, muito bola. bom. A galera não sabe, mas boatos. O Leodia é Léo Dias em francês. Leodia disse que a digníssima Vandanara conhece muito bem o elenco do PSG, porque Mauro Icardi fez parte desse grupo, participou da festa de comemoração privada dos jogadores. Olha, César, parênteses. Isso aqui é o parênteses. sinal de parênteses, tá? Parênteses. Aí você vai se perguntar, você, torcedor de futebol, ou talvez não tão conhecedor das coisas que acontecem dentro do futebol. Ah, mas como assim a esposa do jogador conhece todo o elenco do time se ela é só a esposa do jogador? Então, se eu, César, for jogador do Grêmio, a minha esposa vai conhecer o Gemerson? Não, cara. A Wanda Nara era agente do Mauro Icardi. Ela tinha um trânsito muito grande, não só dentro do elenco do Paris Saint-Germain, como de outros clubes, porque ela também foi agente de outros atletas e ela convivia nesse meio com jornalistas, com outros empresários, com agentes de futebol, com possíveis treinadores, porque, pô, daqui a pouco o José Mourinho tá lá dirigindo o Galatasaray, ele tá no Fenerbahçe, eu sei, mas ele tá lá no Galatasaray e ele fala, pô, quero um centroavante aqui, vou ligar pro agente do jogador. Isso acontece muito. Liga pra Vandanara. Então ela convivia muito dentro desse meio, e aí eu fecho parênteses dizendo aqui, Carlão, de por que ela conhecia tão bem este elenco do Paris Saint-Germain e outros elencos do futebol europeu. Que fique muito claro, né? Exatamente, foi o César fez o parênteses correto, porque não foi no sentido pejorativo, longe disso. Né? Então, Hakimi convidou o Vandanara para uma festa particular, né? Com os jogadores do PSG, e detalhes não se sabe aqui. Quem que bebeu o que aconteceu, enfim, não é o caso. Ô César, você não foi para a final da Champions, eu também não, nós vimos pela TV, mas temos brasileiro que foi para a final da Champions. Tem até a participação do Gustavo Mota, que é seu colega aqui, eu vou colocar no ar. Adianta alguma coisa rapidinho sobre ele, o que vocês conversaram, porque eu vou soltar aqui o que ele nos trouxe de experiência sobre isso. Cara, o Gustavo, eu conheci ele lá em Bruxelas. Eu estava em Bruxelas para Bélgica e França por essa edição atual da UEFA Nations League, que inclusive termina nessa semana. E aí acabei que estava num bar lá com um amigo meu, no Delirium, lá, que é muito conhecido lá em Bruxelas, né? Muito. E aí, cara, vejo um cidadão ali com o bonezinho do Vasco. Ele é a namorada com o bonezinho do Vasco, né? Pô, não é possível, né? Aí a gente foi trocar uma ideia, né? Acho que eles nos abordaram, até eu não lembro como é que foi, mas eles nos abordaram ali. E a gente trocou uma ideia, cara. E aí começou aquele papo de futebol violento ali, né? A gente começa a trocar ideia, de onde é que você é e tal, e futebol, e Vasco, e Grêmio, e coisa. E aí, cara, o Gustavo ele já me falou que ele era um doente ali por futebol, não é à toa, né? Porque o cara tá saindo à noite com o boné do Vasco da Gama, o cara tem que ser muito apaixonado por futebol. E aí, cara, a gente começou a trocar essa ideia e aí eu vi que ele mora em Portugal. Eu vi que ele fez vários rolês de futebol, mas o que eu não esperava era que ele fosse para a final da Champions nessa temporada ali, né? E aí, do nada,
ele coloca nas redes ali que ele tá indo para Munique, ou que ele tá lá em Munique, na FanFest e tal. E aí a gente teve, né, Carlão, eu e você, a ideia de chamar o Gustavo para nos contar sobre a experiência. Cara sensacional, cara, gente boa demais. E ele pôde nos contemplar com a história dele, que foi muito legal aí, cara, e dando detalhes, né? Dando detalhes importantes, né, Carlão? Vou soltar aqui um trecho do que o Gustavo falou de como é a experiência e depois a gente volta rapidinho, porque eu também já estive em parte, o César já teve para a gente comentar com a rapaziada o que é viver um dia de Champions. Fala, Carlão. Um salve aí, cara. Obrigado pelo convite para participar do podcast com vocês. Bom, para quem não sabe, eu sou o Gustavo, sou carioca da Gema, do Rio de Janeiro, vascaíno, que não vem sendo aí a melhor coisa do mundo no momento, mas a gente vai sofrendo aqui de longe e vai torcendo para as coisas melhorarem, né? Cara, eu moro em Portugal, eu cheguei na Europa dia 31 de maio de 2019, né, coincidentemente, cravados 6 anos do dia da final da Champions League agora, de 2025. Coincidentemente, eu vim para a Europa com o intuito, né, de fazer essa viagem, acabei ficando, e a minha primeira experiência era supostamente ter ido à final da Champions League de 2019, que foi o Liverpool e Tottenham. Porém, eu não vim com ingresso, não tinha ingresso, e acabou que eu não curti a onda do evento, né? Quando eu cheguei em Madrid, eu tava lá muito focado em querer procurar ingresso, e se não fosse no jogo, pô, não ia valer a pena, e acabou que passou um pouco, né? Acabou as coisas passando e eu não curti como eu devia ter curtido, né? E por isso que tem um sabor mais especial, porque, pronto, foram 6 anos aí empilhados com, entre aspas, essa frustração. E agora, cara, pronto, esse último sábado, eu consegui um ingresso para ir no jogo e fui para Munique, cara. E aí que eu entendi, né? Pronto, a gente nunca sabe, né? Mas o quanto eu fui, entre aspas, bobo aí, de não ter curtido, porque acaba que, pronto, a nível da experiência, cara, é muito mais do que só o jogo, né? Porque o que eu posso dizer é que os 90 minutos, o tempo que tu vai pro estádio, é só a cereja do bolo. Porque quando, né, tem a cidade que vai receber a final, cara, a atmosfera da cidade toda é voltada para aquilo. Então tem o Champions Festival, que é tipo um fanfest que eles fazem voltado para... É com tudo temático, com os patrocinadores, aí tem comida, tem bebida típica do local, cara, tem... Enfim, tem outras formas de você participar dessa experiência sem ser só o jogo. É claro que ir no jogo, tem que ter, porque é muito ruim você estar lá e querendo ir e não conseguindo. Mas dá para curtir muito mais além né, do jogo, que eu posso dizer assim. Agora, sobre a experiência completa, que pronto, eu tive essa sorte aí, vamos dizer assim. Cara, eu cheguei em Munique na sexta e voltei no domingo, né? Foi um pouco às pressas, porque foi muita surpresa. Eu não ganhei ingresso pelo sorteio da UEFA. E na segunda-feira passada, segunda-feira antes da final, eu recebi um e-mail da UEFA aleatório dizendo que tinha ingressos disponíveis e que eu podia comprar. E eu fui e comprei o ingresso, organizei a viagem ali muito rápido e fui embora. Cara, chegando em Munique, só fiz o check-in no hotel, fui direto lá pro Champions Festival. Tava tendo show, foi aquele Alessandro Ingrosso, que é um dos DJs do Swedish House Mafia. Conheci gente lá, eu fui sozinho, né? Que foi mais interessante. Conheci gente a caminho do estádio, outros brasileiros. Conheci gente lá, a caminho do estádio não, a caminho do Champions Festival. Acabei fazendo amizade, a gente acabou curtindo o evento junto. E, cara, foi muito top. No sábado, a mesma coisa. Cara, muito bom, muito bom. A gente vai continuar. Mas eu fui sozinho, que é mais interessante. Cara, muito bom. Mas, ô, Galão, só fazendo esse pequeno recorte, porque você também viveu isso. Inclusive, na final do Liverpool, na final de Madrid, né? Eu tava lá. Cara, é muito louco esse lance de curtir uma final sem entrar no estádio, porque, cara, você acaba vivendo uma atmosfera que a cidade te envolve ali, cara. Acho que você viu isso também, né, Calão? Eu tava ano passado em Londres, e você tava em Madrid nessa época aí. E aí eu não sei, Calão, se é porque, por exemplo, essas 3 finais que a gente tá falando aqui, Londres ano passado, essa de Madrid e a de Munique agora, eu não sei se é porque são cidades que já respiram futebol ao natural. Londres já respira futebol natural, Madrid já respira futebol natural, Munique da mesma forma. Eu não sei como é que é uma final em uma cidade como Budapeste, que vai ser na próxima temporada. Próximo ano. Mas, cara, essas cidades que respiram futebol, a energia que a cidade fica com todas essas coisas, com as festas do dia anterior e tal, é muito legal de viver, cara. É muito legal. Assim, é uma coisa que eu recomendo muito mesmo, cara. Daí você teve a experiência lá em Madrid, pode falar também mais, né? Eu penso igual, eu lembro de tudo, como se fosse hoje, guarda no celular, a Praça do Sol, né? Praça del Sol, que fica lá, eles decoram tudo. Eu cheguei na terça,
e de quarta em diante, quarta, quinta e sexta, foi 3 dias celular na mão, fazendo coisa, cara, participando de gincana, fila, jogos, as lojas, decoração, porque era bem no centro de Madrid, exatamente lá onde tem, pô, fugiu o nome daquela loja, Corte Inglês, onde tem a Praça do Sol. Afinal, era no Wanda, que era mais afastado, e naquela época a UEFA não disponibilizava telão para o jogo. Na quarta, na quinta e na sexta tiveram shows. Eu lembro que na quarta teve o Sebastián Yatra, um cara que toca bachata, que até gosto, Carlão, dança umas bachatas, ele é a Rafa. E a Rafa não gosta. Mas eu queria ir no show, eles fecham a parada de segurança a cidade inteira, e naquele telão todo mundo imaginava que teria a transmissão para quem não fosse ao estádio. O que aconteceu é que na sexta-feira à noite a UEFA anunciou, não vai ter transmissão do jogo. Então, cara, tu já tinha que ir no sábado, meio-dia, no horário local, correr atrás de um bar, começar a consumir para ficar lá até as 9 horas. No fim a gente não achou, assistiu o jogo da rua, só um pedacinho assim e tal. Mas é louco, é muito legal. Milhares de torcedores em vermelho no Liverpool na época, do Tottenham em branco, festa, fumaça, os ingleses se bebedando, muito seguro, policiais, loucurada, mas a atmosfera é legal. Eu lembro que teve um amigo meu que disse assim, pô, mas tu não foi no jogo. Eu falei, cara, você nunca saiu da tua cidade. O dia que tu sair, tu fala comigo. Mas você nunca vai viver uma experiência daquela da semana. É diferente, cara. Em 3 dias não vi tudo que eu devia ter visto, tudo que eu queria ter visto, cara. Muito legal mesmo. Beleza, bora seguir com o Gustavo aí, que a gente vai interrompendo ele aos poucos, porque a gente vai fazendo parênteses nas falas dele que em algum momento se cruzam com as minhas e com a experiência do Carlão. A gente foi acordar, se arrumar e ir pra rua pra curtir a atmosfera. O que eu não fiz e queria ter feito era ter ido no Fan Meeting Point, que tinha tanto da Inter quanto do PSG. Eu teria que ir no PSG, porque eu fui com a camisa do PSG, vou mandar uma foto aí. E, cara, mas mesmo fui pro Champions Festival, cara, curti tudo que tinha pra curtir, tinha show, pré-jogo. Aí pro estádio não foi a coisa muito mais agradável, porque sempre tem aqueles problemáticos de torcida, e eu tava com a camisa do PSG, aí agora tinha mais gente da Inter. Cara, nível de clima de torcida. No Champions Festival e no entorno do estádio estava muito tranquilo, mas pelo menos no metrô estava um pouquinho complicado, porque não sei se foi pela estação que eu peguei, mas vinha os trens muito cheios. Então, hora vinha mais gente da Inter, hora vinha mais gente do PSG, e um dos meninos que eu conheci lá, que estava comigo, estava com a camisa da Inter, eu estava com a camisa do PSG, e a gente ficou, pronto, teve que esperar até a gente conseguir entrar no vagão para ir. No entorno do estádio foi muito tranquilo, foi muito suave, não teve muita confusão. Saíram aí os vídeos na gente de uma confusão que teve no metrô, fiquei sabendo depois, e estava passivo daquilo, infelizmente. Mas no entorno do estádio eu não vi nada nesse gênero, assim, nível de clima de torcida, clima de festa, cara. Tirando lá os ultras, né, todo mundo misturado e todo mundo se respeitou bastante. O meu setor estava bem misturado, tinha bastante gente do PSG quanto bastante gente da Inter. E pra ninguém se xingando, todo mundo em respeito, teve até pessoas que eu estava vendo, tanto do Inter quanto do PSG, conversando entre si. Eu fiquei do lado com mais gente do PSG, acabei fazendo 2 amizades ali com os rapazes que estavam do meu lado, como vocês vão ver na foto aí também. Cara, ali no show do pré-jogo, assim, pra mim foi emocionante, porque eu gosto muito de Linkin Park, então veio aquele turbilhão desses 6 anos, com essa frustração de não ter ido naquela final de 2019 engasgado, e quando começou o show do Linkin Park, foi que eu realizei, cara, eu tô aqui, e eu vou assistir a final, e, pô, eu já curti pra caramba aqui essa atmosfera, e, pô, naquela época eu não curti, porque eu fiquei muito focado em conseguir o ingresso. Cara, quando começou o jogo, assim, né, saiu o show do Linkin Park, as equipes entraram e começou aquela música da UEFA. Cara, assim, eu vou ser bem sincero, a lágrima desceu com força, porque, cara... É uma sensação doida porque não fui na final. Você foi Arsenal e Sevilha, eu fui Juventus e PSV, e o cara viver o que sempre sonhou em viver. Eu ficaria um pouco bravo se eu tivesse vindo embora e chegasse em meio da UEFA na segunda-feira do pré-jogo. Mas dessa vez eu não me candidatei. Não, e outra, cara, eu falava aqui com alguns colegas aqui de Amsterdã, colegas de trabalho, colegas de vida e tal, e a gente estava falando sobre o preço ali, que daqui a pouco o Gustavo vai falar também ali sobre o preço que ele acabou pagando, e comentando o quanto que seria um valor justo para ver uma final de Champions, cara. Isso depende muito da tua perspectiva de vida, sabe? Depende muito do que tu entende uma final, talvez para uma fã da Lady Gaga seja aceitável pagar um valor altíssimo em euros, libras, ou seja lá qual for a moeda, dólares. Para um fã de futebol, cara, um jogo como final de Champions League, final de Copa do Mundo, jogo da sua seleção numa Copa do Mundo, ou até o jogo do seu clube, sei lá, uma final de Libertadores pro Grêmio, cara,
são valores que, por mais que naquele momento, naquele teu recorte de vida ali, estraguem a sua vida financeira, não tem, tipo assim, cara, é quase que impagável estar num Não tem negócio como esse. preço. É como essa final de Champions, né, Carlão? Eu acho que, olhando para trás hoje, você para estar naquela final do Liverpool contra o Tottenham, você pagaria até o que não teria. Eu, para estar no ano passado em Real Madrid e Borussia, lá em Londres, não é meu clube, nenhum dos dois, mas eu tenho uma relação com Londres porque já morei lá e tal. Pô, o Real Madrid tinha o Vinícius Júnior que fez gol na final. Cara, é um preço assim que, sinceramente, cara, eu pagaria muita coisa do que eu não tenho, do que eu não acho justo para a maioria das coisas da vida. Mas o fã de futebol, ele é assim. Ele é assim, Tem. ele tende a valorizar até mais do que deveria, né? Em condições normais, coisas de futebol, porque ele sabe que, cara, vão passar 50 anos e aí daqui 50 anos ele vai falar pro neto dele, pro filho dele, cara, tive na final da Champions lá, e o Dembélé e o Desiré Doué acabaram com o jogo. Quer dizer, não foi maneiro ver o Inter tomar uma goleada, né? Mas foi muito maneiro ver o PSG jogando do jeito que estava jogando. Mais ainda pelo contexto do Luiz Henrique, que quando perdeu aí a filha, e enfim, é um contexto muito mais pesado, então é um cara que entende muito também. E, bom, eu sou entusiasta do futebol ofensivo, ele meteu um 4-3-3 bem arrojado, como eu digo, e bem conciso também, com 3 meio-campo excelente, o ataque bem organizado, uma compensação sendo bem feita na marcação. E, cara, a experiência em si foi muito boa, cara, muito boa. Eu fiquei muito emocionado. Do início ao fim, cara. É uma parada que, assim, acho que todo mundo que é fã de futebol merecia viver isso uma vez, entendeu? É uma experiência, assim, das grandes. Acho que acima de uma final de Champions League, só na final de Copa do Mundo, que eu acho que também é o ponto alto do nosso futebol, é a final da Copa do Mundo. E se tu conseguir ver um dia, né, conseguir ver a nossa seleção, né, por acaso a gente é brasileiro, mas seja para um português, ou para um francês, ou para um italiano, ou para seja qual for, assistir sua seleção, né, assistir a final da Copa do Mundo já é bom, com a sua seleção, muito melhor. Então, cara, vamos botar aí que eu já consegui atingir pelo menos o segundo maior evento futebolístico do mundo, que é pra mim a final da Champions. Ainda assim, final de Libertadores. Infelizmente, pra mim vai ser muito difícil, porque eu não assistiria uma final, só se fosse um pouco River, de repente, mas uma final que eu não esteja baixo eu acho um pouco difícil. Mas, pronto, a final da Champions League tá indicado na minha lista. E é isso. Cara, sobre o ingresso, como eu falei, eu consegui pegar no site da UEFA. Eles mandaram um e-mail uma semana antes. Então, como eu consegui pegar direto, eu paguei categoria 2, que é 650. Assim, pra mim, tranquilo falar do preço, porque não é segredo pra ninguém. Se for entrar no site da UEFA, pesquisar os valores dos ingressos, vai encontrar lá categoria 3, categoria 2, categoria 1. Eu comprei de categoria 2, que era o que tinha disponível, era o mais barato que tinha disponível, quando acessei o link, e foi 650 euros. Cara, assim, é um pouco caro, honestamente, a nível de valores. Mas comparado ao que eu tava vendo lá, cara, no evento, imagina, o menino que eu conheci lá, ele pagou 2.000 euros no ingresso dele, ele comprou no site de revenda. Ou seja, eu paguei quase um quarto do que ele pagou no ingresso, assim, arredondando um pouquinho, pagou quase um quarto. Eu paguei quase um quarto, no caso. E as pessoas lá, todo mundo louco por um ingresso, e oferecendo loucura, cara, loucura. Teve gente oferecendo 3, 4 mil, 5 mil euros o ingresso. E, assim, eu não vendi o meu por falta de juízo, né? Porque um caminhão de dinheiro desse... mas pronto, eu fui entusiasta da experiência e não queria perder isso. É legal. Eu vi a história do ingresso, principalmente é legal, porque é caro, era uma chance de ganhar dinheiro. Eu lembro que eu e a Rafa, a gente tava na disputa lá dos prêmios em 2019 e a gente combinou, pô, eu quero muito ir no jogo, mas se a gente botar a mão no ingresso e ver o que estão oferecendo, a gente vai pensar. Vai pensar. Porque, cara, é muita grana, César. Ano passado eu tava em Londres, né, em Wembley, nos arredores ali, e aí tinha gente, eu nem tinha ingresso, mas tinha gente vindo perguntando se eu tinha ingresso, já meio que oferecendo, olha, cara, eu pago 3 mil libras no teu ingresso, sabe? 3 mil libras é muito dinheiro, cara. 21 mil reais por uma final de Champions. E, cara, teve gente que pagou. Teve gente que pagou e tem gente que paga. E o cara, às vezes, sai lá do Brasil, né, Carlão? Tá ali na Europa, se empolga porque é uma final de Champions e paga. E tu vê, né, que o próprio Gustavo ali teve oferta de 3, 4, 5 mil euros pelo ingresso que ele pagou 600, né? É ver se o sonho tem preço, se o sonho tem valor. Até mandar um abraço pro Gustavo, obrigado por ter colaborado, participado, contado a história, o rolê. Não dá para dizer assim, César, vale, não vale. Pô, é o sonho da vida, cara. Né? Pô, 650 euros. Ah, é caro. O cara começa a fazer conta, dá 7 mil reais, cara. Se eu tivesse no lugar dele, talvez fosse isso, ou o UEFA dissesse, ó, você vai comprar aqui por tanto. A primeira pessoa que ia dizer vai era a Rafa. Ela vai, ela ia dizer vai, porque ela apoia, né? Pô, é teu sonho, vai. Então, talvez eu iria realmente. Eu acho que você também. Não dá pra gente Não, cara, julgar. pra eu vender esse ingresso aí teria que ser muito dinheiro. Porque se o cara me oferecesse ali 5 mil e eu tivesse pago 600, eu não venderia. Que nem o Gustavo, eu continuei conversando com o Gustavo depois ali, a gente troca uma certa ideia, até ele tá convidado para voltar aqui
gravando com a gente mesmo, né, em tempo real. Ele só não gravou porque ele tinha um compromisso mais tarde, e aí não pôde participar aí, porque a nossa agenda também deu uma modificada hoje. Mas ele vai para vários jogos e até ele falou que o que ele dá de dica pra galera, tipo assim, ó, compra ingresso para estar na cidade da final. E aí depois tu vai vendo. Se tu não conseguir ir pro jogo, tu vai curtir uma baita experiência, porque é do caramba. Eu também acho isso, mas eu confesso que eu fiquei muito frustrado no passado em Londres, porque assim, eu cheguei, a final era no sábado, eu cheguei em Londres na quinta-feira à noite, Carlão. A sexta-feira foi maravilhosa, com a FIFA Fan Fest, né? Aliás, a UEFA Fan Fest lá, tudo, as coisas da UEFA. Cara, incrível, assim, sensacional. Passei uma baita sexta-feira à noite, fui para casa 4 da manhã, do caramba, todo mundo com camisa do Real, do Borussia. O sábado foi muito legal durante o dia, só que quanto mais chegava próximo da hora do jogo, mais eu queria estar no jogo. Porque eu tava vendo o clima, eu tava envolvido, eu via as Tive torcidas esse sentimento chegando. também. Cara, e aí eu queria estar no jogo, entendeu? E aí eu não conseguia estar no jogo, e isso foi trazendo uma certa frustração. Pouco a pouco foi me frustrando, porque eu queria estar no jogo. E aí, cara, acabou que não, obviamente não tinha e não teria como pagar 3.000 libras ali para entrar no estádio. E aí, cara, acabei vendo o jogo num pub e tal, foi legal, foi divertido, né, tal. Mas não foi tão divertido assim quanto seria. E aí foi onde eu conversei com o Gustavo. Ele falou que na próxima que ele for, na próxima cidade de final que ele for, se ele não entrar, beleza, ele já foi numa final. Ponto, tá legal. Se ele conseguir em outra, beleza, vai ser muito legal. Mas se ele não conseguir, beleza, ele já foi em uma, agora ele tá pelo clima. Entende? Daí eu acho que faz muito sentido. Enquanto o torcedor de futebol, apaixonado que não for a uma final de Libertadores, ou Champions League, ou Copa do Mundo, ele vai estar sempre almejando isso, né? O cara que não vai, ele vai estar sempre com esse sonho, mas partilho da mesma ideia que você, quando você falou que, poxa, vai chegando a hora do jogo, você vai ficando frustrado. Eu lembro que na época, o seguinte, o jogo era às 9, às 3 da tarde, ou melhor, ao meio-dia, eu fui lá pro estádio. E sabe quem que eu encontrei lá no estádio? O Giorgio Marchetti, que é o cabeça branca da UEFA que sorteia as bolinhas lá. Eu tava chegando, tava no dia do jogo, tava bem vazio ainda, era de manhã. Eu tava chegando lá, dando a volta no estádio no Wanda para conhecer, ele tava entrando no carro. Na hora eu pensei, putz, eu devia ter pedido o ingresso. Devia ter dito, cara, um ticket, a Rafa fala inglês, eu ia enrolar um espanhol lá na época. No fim, deixei quieto. Aí o que a gente fez? 3 horas, voltamos para a Zona Central para começar a achar um lugar. Nada e nada. Era 7h30, a gente teve que parar na rua, na frente de um bar que não tinha mais espaço e dali ficou. E ali a gente teve que ficar porque não tinha espaço naquela época, não tinha FanFest para transmissão. Esse ano, se eu não me engano, teve. Tô chutando aqui, talvez o Gustavo depois te manda uma mensagem para confirmar, porque eu vi um story da repórter Aline Fanelli, que é da Rádio Bandeirantes de São Paulo, torcedora do PSG, que fez isso aí, ela, eu vou, lá eu arrumo ingresso. E não arrumou. E, cara, tá aqui a minha crítica. Tantas marcas levando tanta gente para fazer besteira, cara. Não gosto de criticar. É difícil, mas, cara, não é nem falando da gente, não é esse o caso. Ela é repórter da Rádio Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes não poderia pensar em alguma coisa? Estou aqui levantando as mãos. Ah, ok. Ela foi por conta, sei lá. Não entrou no estádio, podia trabalhar. E eu lembro que ela fez uma campanha de um mês. Marcas, me ajudem, patrocinem, ó. Eu tenho esse engajamento, eu vou entregar. Mas ela é do esporte, ela é jornalista, ela está envolvida. Aí vai nego fazer barulhinho, vai nego fazer umas dancinhas. Cara, isso me deixa maluco. Mas fica aqui. Não, eu entro total nessa, cara. Até no sábado eu coloquei uma foto no Instagram, ó, rapaziada, cheguei em Munique, que é uma foto que eu realmente cheguei em Munique para Oktoberfest. Não foi para final da Champions, foi para Oktoberfest. E aí, cara, só que foi em outubro do ano passado. E aí, cara, eu coloquei essa foto justamente para chamar para o assunto que eu ia trocar uma ideia depois, que eram vídeos contando um pouco sobre como é restrito chegar numa final de Champions, né? E aí eu falo ali, cara, porra, tenho a principal carteira de jornalista que se tem para ter na Europa ou no mundo inteiro, eu tenho. Mas é verdade que eu não trabalho para um grande meio, como TNT, ESPN, Globo, Sport TV, Band ou afins. Beleza, tá tudo bem, eu não tô querendo ser mais do que eu sou, ou ter mais do que eu tenho.
Mas aí até algumas pessoas comentaram assim, cara, mas tem cada influenciador lá que nem é do esporte. E daí eu até respondi para esse meu amigo, eu falei assim, cara, mas vai ver o cara mereceu. Daí o cara falou assim, tá, mas beleza. Eu falei assim, ó, cara, mas vai ver o cara mereceu, porque poderia ser que eu estivesse lá e eu não merecesse também. E aí ele falou assim, cara, mas pelo menos tu é jornalista. O cara falou, entendeu? Tipo assim, tem gente que tá lá e, tipo, cara, o maluco virou famoso no Brasil agora há pouco, não é por futebol, e tá na final da Champions. Como assim, né? Então, cara, é isso que eu já falei aqui algumas vezes, a gente falou até naquele episódio das entrevistas lá, lembra? Das coletivas lá, que, cara, o jornalismo ali tá sendo cada vez mais sucateado, né? Tava vendo também, cara, só para fechar o parênteses ali, o Fred Caldeira, esses tempos ele tava falando ali sobre ser correspondente e tal, vendo um vídeo dele, eu acompanho bastante ali a rapaziada da TNT, que são muito bons, eu acho que, tipo assim, eles, se tem gente que merece estar numa final de Champions, são eles. Tipo, muito. Qualidade de trabalho lá em cima. E aí o Fred falou, cara, o jornalismo está sendo sucateado, cara. A gente está cada vez sendo mais cortado, cada vez sendo mais diminuído, cada vez mais a gente tem que trabalhar sem condições, né? Sem ter produção e tal. A gente é nossos próprios produtores e tal. E é por aí, né, cara? O jornalismo cada vez mais ele vai se perdendo. E o que mais deixa os caras chateados, ou nós chateados, ou até o torcedor, acho que deve ficar chateado por isso, é por ter pessoas que de repente estão ali para fazer uma piadinha, uma brincadeirinha, enquanto poderia ter gente séria ali levando coisas importantes de um esporte que para nós é muito mais, né? E acho que para o torcedor de futebol é muito mais do que dancinha no TikTok e coisa nada. Trazendo os conteúdos maneiros. Cara, hoje a gente foi longe, a gente falou da Champions no fim, não falamos de seleção, acho que vamos deixar para a semana que vem, porque teremos 2 jogos de Ancelotti, acho que vale mais a gente avaliar o trabalho do que começar a reclamar que ele não convocou o Gemerson ou o Anderson Ligeiro. Mas foi muito legal a gente falar da Champions, disso aí. A gente anunciou na semana passada que teríamos uma convidada e tá tudo certo para o próximo. Então, provavelmente no próximo a gente vai trazer um resumão da temporada europeia, vai falar um pouquinho de Champions, vai falar um pouquinho de Inter, porque a convidada entende muito de futebol italiano, está baseada na Itália, e a gente vai falar também, aí sim, dos jogos da seleção brasileira. A gente também tem que falar do Super Mundial, que a galera vai cobrar. Pô, fala do meu time que tá no... Teu time tá no Super Mundial, ou César, não, né? Graças ao Bressan, não. Graças ao Bressan. Se o Bressan não tivesse feito aquele pênalti lá, a gente teria... Você ainda tem mágoa do Bressan desde aquela época? Com certeza. Se não fosse o Bressan, o Grêmio estaria na final não, estaria na disputa desse Mundial de clubes aí. O Bressan tá jogando nos Estados Unidos, né? Porque houve um boato que ele ia pro Penharol, não lembro se rolou esse então, ontem eu tava jogando um modo carreira com o Sunderland e aí eu comecei a contratar jogadores ex-Grêmio. E aí eu encontrei o Tonhão jogando num time lá dos Estados Unidos e mais alguns outros jogadores. Jailson também, se eu não me engano, na Turquia. O Jailson agora tava no Palmeiras, não? Tava no Palmeiras agora. Então era antes, tá, foi mal. Mas era antes, era isso. E aí eu fui procurar o Bressan, só para deixar no banco ali, ou deixar no time reserva. Só para castigar. Só para castigar ele, e aí não encontrei. Eu imagino que o Bressan deve ter saído de lá. Deve estar sem contrato, né, cara? Claramente, um jogador que não agrega muito a profissão. Deve estar trabalhando de vendedor numa loja das ferramentas gerais, vendendo maquitas, talvez isso, né? Tramontinas, esse tipo de coisa aí, porque para jogador de futebol não serve. Vambora, meu querido. Primeiro episódio em vídeo para quem nos viu no YouTube, para quem nos ouviu no Spotify, não sei se lá dá para botar em vídeo, a galera deve estar sabendo aí. Agora é o seguinte, eu quero comentários aqui, gostaram do formato, porque tem hora que o César tá falando, eu tô viajando, que eu tô com a caneta aqui em cima. Gostaram das camisetas aqui? Das camisetas, eu vou vir com a minha camiseta do Hajduk Split semana que vem, a do Ercílio Luz, eu tomei de bola com o Ercílio Luz. Cara, eu moro muito próximo do estádio Ercílio Luz, no teto do meu prédio eu posso ver o campo e nós teremos 1 ano sem jogos, graças aos incompetentes, eu não vou falar o nome porque os caras vão processar, mas é aqueles 2, enfim, deixa teu salve aí. Vou trazer mais camisetas aqui, eu tô me familiarizando bastante com camisas, essa aqui é a nova do Grêmio, sem o patrocínio, olha que coisa maravilhosa. Essa é bonita, essa é bonita. É bonita, mas vou mostrar outras aqui que eu tenho também, tem camiseta do Preston, que eu vou trazer pra galera que vou fazer um podcast com a camiseta do Preston, do Galo Mineiro, o maior clube de Minas Gerais, do Coritiba, o maior clube do estado do Paraná, e tem uma camiseta do Santos de Neymar, que, cara, vamos falar do Neymar em outro momento, que agora não é o melhor momento para falar do Neymar, né? Agora nunca tem um bom momento, mas tem assunto para falar do Neymar. Manda um abraço para a rapaziada para a gente se despedir aqui, porque semana que vem tem uma porrada de assunto.
salve pra galera aí, segue lá no @CésarAugustoGS e vamos que vamos para as próximas. Fiquem atentos aí, se algum milagre de passagens aéreas acontecer, eu estarei em Emília-Romagna na próxima segunda-feira, se não, fica para a próxima. Romagna, com NG, mas responde NH, vai lá, Romagna. Romagna. Isso aí, deixa eu só, tudo certo. Rapaziada, muito obrigado pela audiência que só cresce, um grande abraço, um grande beijo. Semana que vem também vem com o Cabelo de Futebol, hoje o Carlão tá meio que no social aqui, tá lá o quadrinho atrás, pra gente nos ver e nos ouvir. Um grande abraço, valeu!